a missão de Sem. Após o dilúvio, quando saíram da arca, Noé teria entregue os ossos de Adão ao seu filho Sem, o ancestral dos judeus, né? Por isso falando semita, por causa desse Sem aqui. Embora os árabes também sejam semitas. Inclusive os sírios também, se eu não me engano, acho que os persas. Porque aí separou os filhos de Sem, os filhos de Cã e de Jafé, né? Que aí são os europeus, as terras frias que a gente já viu aí. A instrução era clara, levar os restos mortais para o centro da Terra. Então lá vamos nós pro ponto zero, onde está o Mar Morto lá, que a ciência sabe que é o lugar mais baixo possível. Então você vê que tudo se conecta. Sem teria sido guiado por um anjo até o Monte Gólgota, em Jerusalém. Chegando lá, a terra se abriu em formato de cruz, ele depositou o corpo de Adão, onde está até agora lá, e a terra se fechou novamente. Melquisedeque, o guardião, que a gente explica muito bem dele aqui nesse livro, por vários ângulos. A lenda diz que Sem deixou seu mentor, Melquisedeque, o misterioso rei eterno e sacerdote que aparece para Abraão, morando naquele local para ser o guardião perpétuo da tumba de Adão. Por isso Jerusalém sempre foi considerado um lugar sagrado, muito antes de Davi chegar lá. Para os antigos, isso explicava por que o terreno de Jerusalém era tão disputado. Era o local onde a humanidade começou. Era o ponto zero, tudo gira ao redor daquilo. Era o centro da realidade para nós que estudamos conscienciologia. E para eles os antigos sabiam também, embora não soubessem explicar. Não tinham nossas referências. Eles só aceitavam, que era um fato. Era o local onde a humanidade começou, com a tumba de Adão, né, vida e morte, e onde seria salva com a cruz de Jesus. É por isso que quando você vê o rio Eufrates secando ou guerras naquela região, tudo ressoa como um retorno ao local onde os primeiros ossos do homem ainda repousam. E eu falei do rio Eufrates aqui, que é importante entender, porque tem tudo a ver com... No livro aí do Nome de Deus a gente fala bastante, mas aqui eu fiz essa conexão com todo o percurso. Até coloquei aqui, ó como era, ó como tá secando o Eufrates, ó. E bem ali tá o Irã, a Turquia, a galera que tá na treta com... E daqui sai aqueles anjos que estavam presos aqui. Lembra? A gente já estudou isso. Noé era descendente direto de Sete. A Bíblia traça essa linhagem com precisão, né? Para mostrar que ele veio da linhagem dos filhos do homem, não de Caim, embora sua esposa viesse. Então, Adão, Sete, Enós, Quenã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Quem era Melquisedeque? Visão bíblica. Ele aparece de repente, né, como rei de Salém, né, que tem todo o desdobramento dele, e conectando e refutando os fariseus, que falam de maneira binária que Melquisedeque é só apenas Sem, embora tenha conexão de Sem com aquele ponto ali, né? Onde os ossos de Adão entram nisso, né, que vocês vão entender direitinho. A vez de Abraão. Abraão já era muito rico antes mesmo de pisar no Egito, e sua recusa de morar na cidade de Nimrod era uma questão de identidade espiritual. Vê que tudo isso aqui vai sendo passado de um pro outro. Abraão foi lá com Melquisedeque, que é o desdobramento de Sem. Lembra que Abraão vai e abençoa Melquisedeque? Mesmo que Abraão tinha acabado de ganhar a guerra e dar um pau em todo mundo, né? Que Abraão não brigava. Abraão, ele tinha um exército particular, ele era um nômade rico, um estado móvel. E ele não queria morar lá no reino de Nimrod, porque ele queria ser um estrangeiro na terra até que o reino de Deus viesse. Então ele estava mantendo bem. Ele nasceu lá, né? Então ele tinha essa briga com o pai dele que construía esses deuses de barro, né? Tanto que Abraão quebrou tudo e deixou um só e falou pro pai dele que tinha sido esse. O pai dele, pô, Abraão, você quebrou meus negócios? Falou, não, foi aquele deus ali de barro. Aí o pai de Abraão falou, mas ele é de barro e pedra, vai quebrar o quê? Aí Abraão falou, então por que você adora ele? E aí dava essa treta. E aí tem contos judaicos que dizem do azul e o vermelho entre Abraão e Nimrod, ele ter esse desdobramento, né? De Nimrod falar, ué, você... Então adore o fogo. Aí Abraão fala, por que o fogo e não a água? Se a água apaga o fogo. Aí Nimrod fala, então adora a água. Aí Abraão fala, por que a água não a terra? Se a água vem da terra. Então adore a terra. E ficou nisso até chegar em Deus. Aí Nimrod ficou bravo, jogou ele no fogo, ele não queimou. Aí Deus falou, melhor sair daí que o negócio tá louco. É aquelas desdobramento de ponto final, né? Ninguém quer cair na esquizofrenia do ponto zero. Aí Abraão sai dali e sai rico já. Depois fica muito mais rico quando o faraó fica de olho na Sara, que é Sara, e dá o desdobramento, ele multiplica a riqueza de Abraão ainda. Mas Abraão não guerreava, fazia nada, só ficava andando pela Terra Santa ali. A única coisa que ele comprou foi um tequinho de terra, onde ele enterrou a esposa depois. Mas de resto ele era o próprio poder andando, ele não queria nada. A única guerra que ele fez foi quando roubaram ali, invadiram lá, levaram Ló e as famílias dele, os parentes dele, e Abraão foi lá com 300 homens dele, treinados, e deram pau em todos os reis da região, tá ligado? A galera ficou com muito medo. E chegaram nele pra oferecer tudo que era de despojo de guerra. Abraão não quis nada. Falou, não quero que ninguém fale que fui enriquecido por vocês. Minha riqueza vem de Deus, não pegou nada. E ele ficou com muita moral, né?
na região ali. Então imagina, um cara tão poderoso, com toda essa moral, ele chega diante de Melquisedeque, que era um solitário ali, cuidando dos ossos de Adão, e Abraão que se ajoelha para Melquisedeque e oferece o dízimo. Olha que loucura. E aí no livro você entende tudo por quê. O poder espiritual é muito mais forte que o poder material, que paradoxalmente estava em Abrão aí nesse caso. Então aqui tem toda uma explicação bonitinha, com detalhes sobre isso. Depois essa bênção passando para Isaac, como ele cuidou dos ossos de Adão. Depois como Jacó. Enoque versus Enoque, aqui para vocês entenderem o desdobramento. E a herança, né? Jacó e Esaú nos tempos de Jesus. O templo, o Éden, os ossos. O Éden ali, o templo é uma cópia do Éden, protegendo todo esse lugar santo, né? Tudo bem certinho, vocês vão ver aqui como é incrível. Onde os ossos estariam, aqui todos os pontos. E a conexão do Monte Moriá, onde está a pedra do sacrifício e a pedra do sacrifício de Cristo. Eles estão alinhados, mas no mesmo espaço santo, onde seria o jardim completo, né? O ciclo não para, divisão azul versus vermelho. Pós-dilúvio, a divisão. Os ossos de Adão hoje. Então, cronologia dos guardiões, o segredo dos ossos de Adão, 0 a 6 mil depois de Adão, que é agora, né? Então, do 0 ao 1000, né? Adão, Enoque, Caverna dos Tesouros, que é onde está lá, é chamada assim, né? Então, a queda e expulsão, que tem toda a tabela, do ano 1000 ao 2000, 2000 ao 3000, 3000 ao 4000, 4000 ao 5000, 5000 ao 6000, né? Então, você tem todo esse giro, onde você tem o primeiro milênio com Adão, que vai ter o desdobramento, tudo desdobra muito rápido por causa do conhecimento do giro. Aí vem o dilúvio. Então você passa pela linhagem ali, Caim vai para um lado, Sete aqui desse lado. E aí vai passando de pai para filho, né? Conforme a gente foi estudando. Então lá no ano 1000, você vai ter Noé, 1000 e pouquinho Noé, para dar o dilúvio. No ano 2000 já você vai ter esse recomeço do novo mundo, né? E aí já vem Abraão, fazendo todo o desdobramento. Aí no ano 3000 você já tem Davi. Tudo em espiral, o livro vai mostrar certinho. Sempre com os ossos de Adão no centro. De tudo que está acontecendo entre vermelho e azul. Aí no ano 4000, Jesus. No ano 5000, a igreja. No ano 6000 é agora. Né? Parece muito, mas é pouco. A maioria é purgatório, é degradê, né? Você vai juntando as cores nas cores centrais, é pouco. É rápido, né? Aqui, tudo sobre o rio Eufrates, a queda, a profecia, para vocês conectarem pontos, o ataque de Israel próximo ao ano 6000, vocês conectarem aqui. E lembra, tem uma variação grande, né? Não dá pra você saber se 6000 já é daqui a alguns anos ou daqui a muitos anos, mas é perto. Porque fica esse abstrato do ponto zero, que a gente sempre explica aqui. E também o tempo que eles ficaram no Éden ali, que não dá pra contar. Então tem uma variação que também nos tira do desespero e permite a liberdade de Deus. A viagem dos ossos, ó. Depois do dilúvio, a arca repousa, Noé e sua família saem, sentem o ar purificado, mas o mundo é um cemitério de lama e silêncio. Noé constrói um altar, mas a missão principal é dada a Sem. Segundo a tradição, Noé chama seu filho primogênito em segredo. Noé instrui Sem a levar o corpo de Adão até o centro da terra. Sem não usa mapas, usa a presença, Shekinah, né, que vai levando. Sem viaja para uma terra úmida, chega lá. Aqui conta mais alguns detalhes, né? E a conexão dele com Melquisedeque. Aí depois, de Melquisedeque Sem com Abraão. E depois porque Abraão escolheu Jacó e fez o abstrato ali ficar com a culpa. Roubar a primogenitura de Esaú. Aqui explica tudo, né? Os 4 rios virando um. Como os fariseus venceram. Isso aqui é muito importante, tá? Você tem que entender toda a história para saber como chegaram nisso aqui. Né? Fariseus e saduceus, tá? Porque você entendendo toda a história, você vai ver o porquê do templo, para reconstruir o Éden naquele lugar para proteger os ossos. Você vai entender o porquê daquele posicionamento todo, o porquê deu um sacerdote ali de levita, né? E quando Davi chegou ali e construiu finalmente, pararam de ser pastores e pegaram aquele mundo que o vermelho tinha feito, em Davi e Salomão, plasmaram finalmente para o azul também. Aí foi o grande reino, o maior reino de Israel, que ia do Nilo ao Eufrates, com Davi e Salomão, né? Então ali plasmou, agora eles também tinham seu reino de pedras, igual o outro lado, que era proibido, com ouro, com tudo que era de bom. Tinha tanta prata lá que a lenda diz, aí as tradições contam que a prata era tão comum quanto a pedra, perdeu o valor de tanto que tinha, né? Então, aí Salomão transborda e puxa o abstrato das outras nações, como a gente já estudou, o livro aí conta direitinho.
puxa ali pra dentro. O que leva à fragmentação. Agora o conhecimento caiu ali dentro, daquela solidez que os patriarcas estavam estruturando para proteger os ossos. E o ponto zero, né? Até o ciclo ser completo e voltar. É meio que a Sansara, que outras tradições acreditavam. Então, aí as tribos do norte, quando entra ali aquele conhecimento, começa aquela fragmentação, aquela briga toda. Eles começam a brigar e se separar, né? Então, aí as tribos do norte são invadidas pelos assírios, que inclusive são semitas também, né? Daquela briga toda. Por quê? Porque eles tinham um pacto. Aí eles tentaram fazer um pacto, dividir o reino, ficou um rei para Israel, as 10 tribos do norte, e um rei para as tribos do sul, Judá e Benjamim, né? Os levitas ficavam dando rolê, não tinha território deles. Então eles foram fazer um pacto com o Egito, a Síria descobriu, ficou bravo, invadiu lá, destruiu tudo. Então o que fizeram? Os levitas dali fugiram tudo pro sul. Porque lá começaram a adorar os bezerros de ouro, os assírios meteram um monte do povo deles lá no meio, que depois viraram samaritanos, por isso que tinha preconceito na época de Jesus. Então poluíram tudo ali no meio, né? Depois na época de Jesus subiram ali os judeus, fizeram Galileia ali, que aí eram judeus mesmo, mas considerados caipiras porque estavam longe do centro ali. Aí fugiram pro sul. Aí no sul, ficaram mais 100 e poucos anos lá, que deu pra dar uma estruturada. Antes da Babilônia vir, Nabucodonosor volta, reconstrói a Torre de Babel, no mesmo lugar ali, de Nimrod. Ele até escreveu, né? Estou reconstruindo uma torre de um antigo rei. Nabucodonosor reconstrói a Torre de Nimrod, que depois Alexandre acaba derrubando, e morre antes de fazer de novo. Aí vem aí o Nabucodonosor, porque pelo mesmo motivo. Eles vão lá fazer um pacto escondido com o Egito, Nabucodonosor descobre, vai lá, fica bravo, invade tudo. E destrói o templo, né? De Salomão aí. Aí os levitas ficam sem templo. Eles são levados cativos da Babilônia, ficam 70 anos lá. Tudo isso tá contando aqui no livro, tá? Com detalhes. Tô só resumindo, senão vai ser muita coisa. Já tá 2h20 de live, passa muito rápido. E aí eles foram levados também pra Babilônia. Só que aí os levitas ficaram sem templo. Só eles podiam cuidar do templo, do dinheiro, dos rituais sagrados, certo? Eles tinham sido ficado morando por mais de 100 anos junto com a tribo de Judá, de Benjamim, e com os outros que fugiram ali, que acabou misturando e se perdendo. Então na época de Jesus, só tinha judeu puro, ou era de Judá, ou era de Benjamim, ou era levita. Porque são os 3 que ficaram ali. Então, mas antes de Jesus, quando caiu aí o templo, eles foram levados para Babilônia, ficaram 70 anos. Aí Ciro, de novo, desdobramento luciferiano, aí mesma coisa do vermelho, vocês vão ver aqui com o violeta ali voltando, vocês vão entender, quem já leu esse livro, Cristo é Lúcifer, sabe da história. Ciro traz eles de volta, deixa eles reconstruir o templo. Mas o que acontece? Quando eles ficaram 70 anos na Babilônia, não tinha templo, eles se reuniam em grupinhos para poder estudar e anotar tudo que eles sabiam, ou lembravam, ou aprenderam. Isso foi virando o Talmud babilônico. Esses grupinhos viraram o que hoje vocês chamam de sinagoga, certo? Os levitas não podiam fazer nada, porque não tem templo, a gente se reúne e faz o que dá. Então aí o poder saiu da mão dos levitas, caiu na mão de judeu, de Benjamim, da galera geral ali, fazendo esses grupinhos. Quando eles voltaram da Babilônia, os levitas falaram, opa, agora vamos recuperar o nosso poder. Ó aqui, Ciro, segundo nossa tradição, segundo Moisés, quem manda é a gente. Então Ciro negociou com os saduceus, o que se tornaram saduceus, são os levitas. Por que saduceus? Vem de Sadoc. Sadoc era o sumo sacerdote na época de Salomão. Né? As descendentes de Sadoc, que foram exilados na Babilônia, quando voltaram, falaram para Ciro, a gente que manda, devolve o templo para nós, a gente vai reconstruir e tal. Aí os saduceus ficaram, de Sadoc, descendentes dos levitas, ficaram no templo, com o poder do templo. Por isso na época de Jesus eles que mandavam no templo. E no poder, no contato com os romanos. Porque eles que faziam essa ponte, já que pela lei deles, eles que mandavam. Mas, como eles ficaram 70 anos lá, com esses grupinhos, vários líderes, não de Levi, mas de Judá e de outras tribos, surgiram, que viraram os fariseus. Eles falaram, pô, não vou devolver o poder pra vocês não, a gente tem nossos grupinhos aqui. Quando eles voltaram para Israel, eles continuaram esses grupinhos, que hoje são chamados de sinagoga. E lendo seus escritos, que hoje é chamado de Talmud babilônico. Os levitas não gostavam disso. A gente segue... Os saduceus queriam seguir a Torá ao pé da letra. E eu vou te falar, porque isso é bom, mas também é ruim, no caso de Jesus. Porque a Torá ao pé da letra não deixa o Messias, descendente de Judá, entrar no templo, cuidar do templo. O fariseu deixa, por causa do Melquisedeque, que tá no Tanak em Davi. Porque Melquisedeque é templo, é pajé e cacique, é sacerdote e rei.
Mas a Torá não fala isso. Então, se você trava na Torá, ferrava tudo. Por isso que Deus deixou o saduceu sumir e manteve o fariseu, que o fariseu entende o paradoxo. Por pior que seja, porque ele mergulhou lá. E tudo tá aqui explicando direitinho. Então, no tempo de Jesus, por que os fariseus tinham poder e os saduceus também? Os saduceus tinham porque o templo estava na mão deles e o contato com o poder externo, já que eles são o representante líder oficial da nação, segundo o texto sagrado. Os fariseus tinham poder porque quando eles voltaram da Babilônia com aqueles grupinhos, eles continuaram, tinha uma sinagoga em cada canto. Então, quem lidava com o povo direto, em cada cidade, em cada esquina, eram os fariseus com as suas sinagogas, com o seu Talmud, anotado de tudo que estava lá. Com medo de perder e com coisas que acrescentaram, algumas terríveis, como vocês foram ver, foram sendo acrescentadas com o tempo. No começo não era tão ruim. O Midrash, né? A Mishnah, a Guemará, são coisas interessantes, coisas da história. Mas tem muita coisa que rabino ruim com ódio no momento ali, e com desdobramento infernal, segurando um vazio que não é deles, plasmou ali e virou o Talmud horrível, com coisas horríveis que tem hoje. Mas aí os fariseus tinham o poder do povo, por quê? Porque eles que lidavam com o povo nas sinagogas. Cada esquina ali tinha um líder farisaico que tinha o povo na mão. E os saduceus tinham domínio no templo, onde todo o povo ia nos rituais mais sagrados, que também é muito poder, e tinha o dinheiro dos impostos e tinha contato com o líder estrangeiro, né? Então você vê que teve esse contato desses dois lados, né? E na época de Jesus, esses dois poderes estavam brigando. Então por isso que teve que conciliar. E os dois se incomodavam com Jesus, porque se o saduceu aceitar, porque Jesus quebrou a perna dos saduceus lá. Jesus foi lá, causou, aí o saduceu chegou nele e falou, com que autoridade você manda aqui? Você nem levita você é. E se por acaso você fosse o Messias, sendo de Judá, você vai mandar lá na política, lá no palácio de Herodes, não aqui. Entendeu? O fariseu já não tinha esse problema. O fariseu aceitava que um descendente de Davi, um de Judá, fosse rei e sacerdote, por causa de Melquisedeque. Mas isso é uma abstração que a Torá proíbe. Olha o paradoxo. Olha como Deus escreve certo por linhas tortas. Entende? Porque travar ali tem o seu limite. E eles também acabavam usando esse limite pro seu próprio bem. Por quê? O que ele não queria era perder o poder do templo. Se o saduceu falar, pô, esse Messias de Judá, ele é sacerdote também. Ele é pajé e cacique. Aí o saduceu perde a função, perde o poder. Quem vai mandar no templo é o Messias, ia ser Jesus. Então eles tinham que matar Jesus a todo tempo, porque Jesus quebrou as pernas deles no texto, que valia pro povo. O texto de Davi, que é o Tanar, embora não a Torá. Né? Na época estava nas margens, ele não era a lei de Moisés apenas. Mas Davi falou, Senhor do meu Senhor. Jesus usou esse trecho para falar de Melquisedeque. Falou, como pode ser o filho de Davi apenas? Davi ia chamar seu filho de Senhor? Não, né? Então não é apenas filho de Davi, mas veio antes dele, da ordem eterna de Melquisedeque, que é rei e sacerdote. Aí ferrou os saduceus, porque isso está no texto. Aí os caras, aí pirou, né? Então eles queriam matar por isso, eles iam perder o poder no templo, além de Jesus estar causando na revolução. E os fariseus, a galera tava parando de ir na sinagoga para ir ouvir Jesus. E Jesus também não gostava muito dos fariseus por causa da hipocrisia, não dava muita moral, embora Nicodemos e José de Arimateia fossem fariseus que ajudaram Jesus porque entendiam esses paradoxos que o saduceu jamais entenderia. E já Anás e Caifás eram saduceus, né? Eu evito falar para não passar pano para fariseu antes da hora, mas eram, né? Então, fora isso, tinha os essênios que fugiram pro deserto para fugir dessa loucura. Então faziam um meio termo ali. E tinha os zelotes que queriam ir pra pancada, né? No geral, eram esses os mais famosos. Então, é importante entender toda essa história dos saduceus e fariseus que eu pus aqui. Eu dei uma resumida, mas aqui eu falo muito mais. Porque tudo se conecta, tá? Nessa proteção, essa disputa pelos ossos. E aqui explica tudo bem bonitinho, bem legal. Vocês vão gostar.